Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Vamos falando no capítulo 27 de Mateus e a partir do versículo de número 1 e 2, nós vamos falar que Jesus ele está sendo entregue então para Pilatos. Vamos estudar um pouquinho sobre essa parte aí, né? Vamos ler. Diz assim: ao romper do dia, ou seja, amanhecendo aquele dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, os líderes religiosos, então, eles precisaram persuadir o governo romano a decretar então a sentença da morte de Jesus, porque eles não tinham autoridade ou não tinham autonomia suficiente para uma decisão como essa. Os romanos haviam então abdicado sua autoridade de infligir penas de morte, mas para os líderes religiosos convinha que Roma fosse responsabilizada também pela morte de Jesus. Por isso, Jesus foi manietado e levado a Pilatos, para que ele pudesse então tomar essa decisão e então isso caísse, esse sangue inocente caísse então sobre a mão dos gentios e não sobre a cabeça dos judeus. Pois dessa maneira, dessa forma, né, o governo romano, o governador romano, no caso Pilatos ali naquele momento, o que ele faria? As multidões elas não poderiam culpar os líderes religiosos da época, porque foram então os próprios romanos que decretaram essa morte. Então os líderes judeus, eles prenderam Jesus sobre um pretexto teológico, a blasfêmia. Mas como o tribunal romano certamente recusaria essa acusação, porque eles nada têm a ver com isso, né? Se for caso concernente à lei, concernente entre aspas, naquela época não havia essa palavra, né? Concernente a coisas religiosas ou teologia, né? Eles não iriam decretar, porque eles não iam julgar isso. Isso era de competência do próprio líderes judaicos, né? A blasfêmia, então, voltando um pouquinho. Então Jesus ele foi acusado, né, teologicamente a respeito de blasfêmia, mas como o tribunal romano certamente recusaria esta acusação, então inventaram uma razão política para justificar então a sentença da morte, né, de Jesus. Eles usaram então de uma estratégia para poder apontar Jesus como um rebelde, cara anarquista, que fazia rebeliões, né? E que afirmava então o seguinte, que ele afirmava ser o rei dos judeus. E essa era a afirmação de Jesus ao qual eles colocaram. Portanto, representava uma ameaça ao imperador chamado César, que era nada mais nada menos do que o rei daquela época, né? Pilatos, então, ele foi governante romano nas regiões de Samaria e Judéia, do ano 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. A cidade de Jerusalém então ficava na Judéia
Ele tinha especial prazer em demonstrar sua autoridade sobre os judeus. Uma dessas demonstrações consistiu em confiscar parte do tesouro do templo para construir um aqueduto na cidade. Pilatos não era popular, mas os líderes religiosos não tinham outra forma de matar Jesus a não ser pedindo a ajuda dele. Ironicamente, quando Jesus, um judeu, foi levado à presença de Pilatos para ser julgado, o governador romano declarou inocência de Jesus, que ele era inocente. Não conseguiu encontrar nenhuma acusação verdadeira, né? Tudo forjado, o que foi apresentado para ele. Então não conseguiu encontrar nenhuma falta concernente a Jesus. O que a gente consegue então observar? Nós conseguimos observar também que os líderes religiosos, eles não estavam interessados de que esse sangue, essa culpa caísse sobre eles. Queria que caísse exatamente sobre o Império Romano para que eles viessem a ficar livres disso. Ainda mais porque já estava se aproximando a Páscoa, né? É uma festa religiosa muito importante para os judeus e eles não queriam estar então imundos nessa triste decisão que eles iriam tomar. Mesmo porque Jesus realmente era inocente. Então ficamos por aqui com essa explicação. Jesus ele foi entregue a Pilatos e nós trouxemos aí então todas as justificativas e motivos. O porquê Jesus ele foi entregue a Pilatos. Uma coisa importante então, deixa eu fazer só uma observação, te perguntar alguma coisa. Será que você entende o porquê que Jesus ele foi entregue pelos líderes religiosos? Nos capítulos anteriores, nos estudos anteriores, eu falei um pouquinho sobre isso. Queria que você pensasse, voltasse lá nos estudos ao qual eu falei sobre isso e pudesse estar lá então dando uma estudada, lendo um pouquinho. Que o Espírito Santo de Deus esteja a iluminar os olhos do nosso coração, que as ceras espirituais dos nossos ouvidos estejam a sair e destapar então os nossos ouvidos, para que possamos escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo Teologando a Palavra de Cristo.